Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento à parte de tratamento físico-químico de esgotos. Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre os fundamentos aí especialmente da coagulação, que é essa etapa anterior a essa etapa da floculação, que iniciaremos nessa aula de hoje. E a gente viu que a etapa da coagulação é uma etapa extremamente importante, porque é a fase em que o meu coagulante ele vai ser hidrolisado, vai liberar espécies carregadas positivamente, e essas espécies irão ajudar no processo de neutralização de cargas, e isso irá ajudar no processo de agregação, de aglutinação de partículas. Então, a floculação é uma etapa subsequente a esse processo de coagulação, que visa exatamente essa formação de algo maior, de algo mais denso, e também, de uma certa forma, de algo que resista às diferentes tensões de cisalhamento, as tensões hidrodinâmicas ali no sistema físico-químico. Para quê? Para que, em um dado momento que esse floco ele seja formado, que não haja nenhum tipo de processo de desagregação, que a gente chama também de pulverização desse floco formado. E isso, obviamente, irá ajudar na formação de algo que consiga se sedimentar, decantar de maneira apropriada e que se tenha baixa, digamos assim, baixa saída desses sólidos em suspensão, dessas partículas menores, junto com o efluente, deteriorando a qualidade, obviamente, ali do efluente tratado e, consequentemente, diminuindo as eficiências de remoção da estação de tratamento. Então, nessa condição de floculação, diferentemente da etapa de coagulação, a gente trabalha com menores gradientes de velocidade, que a gente sabe o que é o G, que é exatamente relativo à energia de agitação ali na câmara, né? A gente trabalha aqui com gradientes de velocidade dessa ordem aí de 20 a 80 segundos a menos 1, ao passo que, por exemplo, na câmara de mistura rápida, a gente trabalha com gradientes ali de 1.800 até 1.500 segundo a menos 1. Por outro lado, esse processo de agregação de partículas é um processo mais lento quando comparado ao processo de hidrolisação, o processo de coagulação. Então, para isso, a gente trabalha com tempos de detenção hidráulica nessa câmara de mistura lenta da ordem de 30 minutos. Obviamente que, dependendo das características da água residuária, a gente pode trabalhar com TDAHs um pouco maiores, né? Ou seja, às vezes você tem um esgoto e um tipo de coagulante, floculante, que de uma certa forma tem uma dificuldade maior de aglutinação, e aí muitas vezes a gente acaba trabalhando com TDAHs um pouco maiores, tá? Então, esses dois parâmetros, eles estão intimamente correlacionados, né? Ou seja, nesse dimensionamento dessas câmaras de mistura rápida para a coagulação e câmara de mistura lenta para a floculação. Ou seja, sempre eu trabalho na câmara de mistura rápida com baixos TDAHs e altos Gs, e na câmara de mistura lenta para a floculação com baixos Gs, já que o objetivo é a aglutinação de partículas, e elevados tempos de detenção hidráulica, obviamente, quando comparado especialmente a essa primeira fase da coagulação, haja visto que é um processo mais lento quando comparado a essa etapa de hidrolisação. Essa floculação, da mesma forma que para a etapa da coagulação, ela pode acontecer tanto a partir de um misturador hidráulico quanto a partir de um misturador mecânico. Grande parte das ETs que eu conheço vem trabalhando com misturadores mecânicos, tá?
são sistemas que, de uma certa forma, oferecem ali uma flexibilidade operacional maior para ajustes de gradiente de velocidade, etc., né? E que, por esse motivo, acredito que venham sendo utilizados mais frequentemente. Então, os floculadores, eles, muitas vezes, nessa etapa, a gente utiliza o que a gente chama de auxiliar de floculação, que é exatamente um composto químico que vai ser, obviamente, adquirido ali junto com o coagulante, por exemplo, que tem a função de ajudar a formar um floco especialmente mais resistente a essas tensões de cisalhamento. E muitas vezes, dependendo da carga desse floculante que a gente está trabalhando, ele pode inclusive substituir o coagulante. Obviamente, quando ele tem carga positiva, que desta forma ele tanto ajuda na formação de um floco de melhor qualidade, de maior resistência. Isso se dá exatamente pela formação de pontes de hidrogênio, ligações do tipo Van der Waals, entre esses floculantes, né? E as partículas existentes ali, as próprias moléculas ali de água presentes no efluente, e isso acaba ajudando, de uma certa forma, na formação de algo mais resistente, na formação de um floco de maior qualidade em termos de sedimentação e resistência. Tá? Então, quando a gente fala de um processo físico-químico, não necessariamente quando eu formo um floco denso, eu formo um floco resistente. Eu tenho que encontrar um equilíbrio entre resistência e tamanho, densidade, que isso vai, de uma certa forma, resultar em uma maior velocidade de sedimentação, e isso é importante em um processo de separação a partir da sedimentação, quando a gente trabalha com a coagulação quimicamente assistida, ou quando a gente trabalha com a flotação quimicamente assistida, quando, na realidade, o mecanismo é diferente, que é exatamente uma ascensão dessas partículas maiores para a superfície e subsequente remoção a partir de um vertedouro ou a partir, né, de uma escumadeira, como mostramos na aula passada. Então, como eu falei, a gente tem que ter cuidado nessa dosagem. Para quê? Para que a quantidade de coagulante fornecido não seja em demasia, em quantidade muito elevada, para haver um processo de reversão de carga aí desse material coloidal. Ou seja, esses colóides que antes estavam carregados negativamente, consequentemente se repelindo, passarem a ser carregados positivamente e demonstrando a mesma repulsão, né, muitas vezes, que teriam quando carregados negativamente. E a gente viu que o ideal é exatamente quando essa quantidade de coagulante leva o potencial zeta ali do meu sistema para valores próximos de zero, né, ali de 0 até 5, quando exatamente se aproxima do chamado potencial isoelétrico, né? Então, é esse potencial quando a gente tem um equilíbrio entre as cargas positivas, adicionadas, por exemplo, na forma de sais de alumínio e de ferro, e as cargas negativas advindas ali das partículas em suspensão ou material coloidal. Beleza, então essa floculação mecânica, basicamente, são os mesmos tipos de sistemas mecânicos utilizados na etapa de coagulação, só que a potência ela vai ser tal que confira um gradiente de velocidade baixo nessa etapa de floculação, diferente dos elevados Gs, elevados gradientes de velocidade nessa etapa de coagulação.
A floculação hidráulica já é diferente também daquela que eu discuti na aula passada para essa etapa da coagulação, em que a coagulação hidráulica normalmente se dá com a utilização, por exemplo, de calha partial. Ao passo que um floculador hidráulico, normalmente a gente trabalha com a utilização de chicanas, tanto chicanas horizontais quanto chicanas verticais. E essas chicanas vão conferir uma determinada velocidade ali horizontal que se situa nessa ordem de 0,15 a 0,45 metros por segundo. Normalmente no projeto a gente trabalha com 0,30. E também tem algumas recomendações em termos de tempo de detenção hidráulica também superiores a 30 minutos e distâncias entre as placas ali de chicanas, por exemplo, quando a gente utiliza chicanas horizontais ou verticais, essa distância de ser pelo menos de 0,6 metros. Os tanques de floculação deverão ser providos de descarga de fundo, desaguando no tanque de equalização, o que significa dizer que, independente ali da câmara de mistura rápida, de mistura lenta, sempre essas câmaras é interessante que a gente tenha uma válvula, um registro de gaveta para descarga ali de fundo. Por quê? Porque algum material eventualmente acaba se depositando e dependendo ali do G, dessa capacidade de agitação, muitas vezes tem informação de microzonas mortas, ou às vezes até grandes zonas mortas, e que esse material depositado vai se acumulando. Então, de tempo em tempo, é importante que se abra esse registro, viabilizando a retirada desse material e retornando, né, esse material ali para a entrada do sistema físico-químico e, obviamente, dando uma nova oportunidade desse material de chegar grandemente no decantador ou no flotador, quando de fato existe uma estrutura toda projetada, toda criada para a retirada desse material e encaminhamento do mesmo ali para uma unidade de gerenciamento de lodo. E aí, essa unidade de gerenciamento de lodo, a gente vai discutir um pouquinho mais nesse módulo e também mais para frente, pode ser composta ali de várias coisas, como unidade de adensamento, unidade de desidratação, né? E aí, encaminhamento desse material para uma unidade de recebimento, como um aterro sanitário, ou dependendo aí da existência de um aterro classe 1, que é destinado a resíduos perigosos, tá bom? Beleza. Esses dispositivos de agitação mecânica, da mesma forma que a gente falou para os agitadores mecânicos utilizados na etapa de coagulação, podem ser do tipo de fluxo radial, né, quando eles impõem uma determinada energia, uma determinada velocidade no eixo X, de fluxo axial, quando eles impõem uma determinada energia, velocidade no eixo Y, como esse aqui da figura, ou muitas vezes a gente pode fazer uma combinação entre esses dois tipos de agitadores, tá? E os floculadores, a gente também pode classificá-los como de fluxo, né? Ou floculadores do tipo horizontal, né? De fluxo horizontal, e floculadores de fluxo vertical. Então, os floculadores de fluxo horizontal são floculadores que eu venho observando mais frequentemente nas estações. Então, basicamente, o que é que consiste? Consiste da entrada de uma água coagulada, e aí ele percorre esse sentido aqui, esse fluxo, obviamente tendendo ali a um fluxo pistonado, que é um fluxo ideal para esse tipo de processo de floculação. Então, da mesma forma que é um fluxo ideal para
uma eventual etapa de desinfecção, e aí a gente consegue esse fluxo a partir dessas chicanas horizontais, como essas que vocês estão vendo. Portanto, se a gente observar, é como se essa parede aqui, ela fosse até o fundo desse tanque, e o fluxo ele vai percorrer desta forma. Numa chicana do tipo, né, de fluxo vertical, o que é que a gente observa? A gente observa que existem orifícios, né, vazamentos nas paredes, inicialmente num vazamento na parte inferior, depois na parte superior, depois na parte inferior e assim sucessivamente. E lembrando a distância dessas placas aqui, né, ou dessas paredes, de serem superiores a 60 centímetros, né, ou 0,6 metros. E aí, esse tipo de floculador hidráulico de fluxo horizontal ou vertical, eles vêm a substituir ali os floculadores mecânicos. Qual é a grande vantagem da utilização deles? É que não há consumo de energia ali para essa etapa de floculação. Qual é a grande desvantagem? Exatamente, de uma certa forma, uma menor flexibilidade operacional para ajustes de determinados gradientes de velocidade, que, de uma certa forma, nos ensaios de Jarro, vem se revelando ali como gradientes de velocidade ideais para essa etapa de floculação. Então, nessa etapa de floculação, como eu falei, a gente vem utilizando o que chamamos de auxiliar de floculação. Também mais na prática, conhecido como polieletrólitos. De uma certa forma, como é o mais utilizado, eles acabam muitas vezes sendo utilizados, né, como auxiliares de floculação, mas, na realidade, eles são um tipo de auxiliar de floculação. Eles não são o único, mas eles são os mais utilizados. Então, esses polieletrólitos, eles consistem de quê? De um processo de polimerização de determinados monômeros, e esses monômeros, eles são compostos ali ou de cargas positivos, nos chamados polieletrólitos ou polímeros catiônicos, de uma carga negativa, nos chamados polímeros, né, ou polieletrólitos aniônicos, e quando eles não têm nenhuma carga, né, eles são neutros, como os chamados polieletrólitos não iônicos, tá? Então, além deles, né, eu chamo a atenção que eles são mais utilizados, mas a literatura cita também a possibilidade de utilização de silicativa, de bentonita, etc., né, para essa função de auxiliar de coagulação. E esses polímeros, né, eles são sintetizados a partir de vários tipos de monômeros hoje em dia que existem no mercado. Por exemplo, existem monômeros à base de acrilamida, cuja polimerização forma a poliacrilamida, né? Então, um monômero, a partir desse processo químico de polimerização, se forma essa poliacrilamida, e a grande vantagem da formação de uma cadeia, né, digamos assim, carbônica, de uma cadeia maior, é exatamente que isso vai ajudar grandemente na formação de uma estrutura mais estável e, especialmente, devido a essa maior cadeia, você tem a possibilidade de maiores formações de pontes de hidrogênio, né? Ou seja, que vão impor uma determinada força de Van der Waals, e isso vai garantir, vai resultar em uma maior resistência a essas condições hidrodinâmicas ali impostas no meio reacional. Então, da mesma forma que eu tenho a acrilamida, eu posso ter, eventualmente, outros tipos de auxiliares de floculação,
né? Então, nesses auxiliares, tanto de coagulação quanto de floculação, no mercado, hoje em dia, existem muitos tipos de compostos, à base, por exemplo, de tanino, chamados tanflox da vida, a base de quitosana, a base de acrilamida. Então, assim, isso, os orgânicos, né? E também os tradicionais, por exemplo, coagulantes aí à base de ferro, de alumínio, que são os mais tradicionais, né? Assim, na forma de hidroxicloreto de alumínio, de sulfato de alumínio, cloreto férrico, né? De sulfato ferroso, etc. Esses polímeros, pelo fato dessa cadeia carbônica ser maior, o que é que acontece? Normalmente, eles rapidamente atingem ali a sua concentração de saturação. Então, quando comparado muitas vezes aos coagulantes ali, ao sulfato de alumínio, por exemplo, baixas concentrações desses auxiliares de floculação já lideram ali a uma condição de saturação que vai gerar uma mistura ali já bifásica, né? Ou seja, é o que a gente chama de formação de grumos. Então, isso acaba, de uma certa forma, impactando negativamente, porque, obviamente, se eu tenho um determinado composto químico que não está sendo solubilizado, esse composto químico ele vai acabar ficando na parte inferior ali do tanque de mistura lenta, né? Ou seja, ou muitas vezes ali no tanque de preparo de solução, de floculante, e aí isso vai acabar no processo de renovação, a gente vai acabar perdendo esse material, e obviamente quando você tem esse tipo de situação, você estava prevendo uma determinada concentração ali na solução estoque, né, nessa solução mais concentrada, e que quando você vai aplicar na linha ali do esgoto afluente ao teu processo físico-químico, isso de uma certa forma vai resultar em uma menor concentração do polímero, e isso obviamente vai impactar no tipo de floco que vai se formar ali nessa unidade de mistura lenta. Então, esses processos de polimerização, como eu falei, variam muito em relação ao tipo de cadeia que se forma, né? A gente sabe que são cadeias longas ali, são compostos de uma estrutura molecular bastante complexa, muitas vezes, e grande, né? Tem um elevado peso molecular, mas muitas vezes o tipo de estrutura que a gente forma, muitas vezes são polímeros que têm uma estrutura química do tipo linear, e também alguns que têm uma estrutura química do tipo ramificada. E aí, como eu falei, o que vai diferenciar vai ser exatamente o tipo de monômero, assim como, né, o tipo de molécula, ou seja, esses números de monômeros aqui que vão resultar nesse polímero, assim como o tipo de carga que o monômero e, consequentemente, o polímero vai ter ali na solução, se é do tipo catiônica, aniônica ou não iônica. Então, como eu falei, o polímero, né, quando ele tem uma carga positiva, ele pode vir a substituir ali o teu coagulante. E muitas vezes esses polímeros, eles estão ali nos ensaios de Jarro, que a gente sabe já o que eles estão sendo testados junto com o coagulante principal. Ou seja, muitas vezes a gente tem uma mistura ideal, uma concentração ideal entre o coagulante e o floculante, e isso resulta em um menor custo, muitas vezes, e na formação de algo muito melhor em termos de tamanho, de densidade, de peso, de velocidade de sedimentação e também de resistência a essas tensões hidrodinâmicas, a essas tensões cisalhantes. Assim como o meu coagulante, o
auxiliar de coagulação, eles podem ser adquiridos na forma de pó ou também na forma de emulsão. E aí, obviamente, que eu vou saber, na forma de pó, quanto de pó eu vou adicionar em um determinado volume para a preparação de uma solução concentrada. E, obviamente, que para isso é muito importante de eu saber a concentração de saturação do meu polímero, né? Para não gerar esses grumos. E se eu já adquiri-lo na forma de emulsão, saber, obviamente, essa concentração para ajustar a minha bomba dosadora para conferir ali no momento da mistura a concentração desejada, ok? Então é muito importante esse ajuste ou essa combinação, muitas vezes, entre coagulante principal e o auxiliar de coagulação. Nesse sentido, muitas vezes pode haver uma economia de até 20% da dosagem ali do coagulante primário, né, que a literatura cita, e essas soluções são preparadas em baixas concentrações, como eu falei, devido ao tamanho dessa cadeia polimérica, né, se tem uma baixa concentração ali de saturação, né, uma baixa concentração que me permite, né, o preparo dessa solução concentrada. Então, esses polieletrólitos, como eu falei, catiônicos, eles neutralizam as cargas, né? E no caso desses polímeros, também como eu falei, eles, apesar de não interferirem no potencial zeta, já visto que o potencial zeta é influenciado pela relação entre cargas positivas e negativas presentes, né? Ou seja, quando eu tenho muita carga positiva, o meu potencial zeta vai para mais. Quando eu tenho muita carga negativa, o meu potencial zeta vai para menos, vai para o outro lado. E quando eu tenho ali um equilíbrio entre cargas positivas e negativas, ele vai tendendo a zero, vai chegando no potencial isoelétrico e esse atingimento é o que vai conferir uma maior capacidade de aglutinação de partículas. Então, essa condição de estabilidade é exatamente pela formação de pontos de hidrogênio entre essas partículas, né, aqui, que eu mencionei, e essa formação dessas pontes de hidrogênio é o que vão conferir essas maiores resistências, né, ao cisalhamento. Então, isso aqui é uma vista, gente, de um floco físico-químico formado aqui anterior ao processo de aglutinação de partículas, né? Aqui no momento em que está se aglutinando, ó, e aqui após o processo de aglutinação de partículas. Portanto, nessa foto a gente observa o quê? A formação de algo mais clarificado e esse algo maior aqui, mais pesado, mais denso, vai ser mais facilmente separado ou pela força da gravidade quando eu utilizo um decantador, ou, obviamente, do contato, por exemplo, desse floco com uma microbolha, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em um processo de flotação, tá bom? Quimicamente assistido. Essa coagulação, floculação, ela é dependente de alguns fatores, por exemplo, a concentração do coagulante ou do floculante. Obviamente que a gente tem uma relação linear, ou seja, quanto maior essa concentração, maior será essa capacidade de aglutinação, mas sempre com cuidado de encontrarmos o equilíbrio. Primeiro, que quanto maior essa coagulação, floculação, essa concentração, maior o custo da estação físico-química e maior o risco também desse processo de reversão de carga. Quanto maior também, obviamente que esse meu sistema ele é dependente do pH, tanto é que para cada sistema coagulante, água residuária, eu tenho o chamado pH ótimo de floculação, o qual é obtido a partir de vários ensaios de jarro, aí de jar test, testando exatamente diferentes concentrações, diferentes pHs, enfim,
essas várias combinações, e também é dependente, por exemplo, da concentração de alguns íons presentes no efluente. E também, não menos importante, é dependente do tipo de coagulante que eu estou usando. Tanto é que, normalmente, nesses ensaios de jarro, se trabalham com vários tipos de coagulantes. Às vezes, né, coagulantes, como eu falei, à base de sais de alumínio e de ferro, que são os mais utilizados, mas como eu falei também, existem no mercado outros tipos de coagulantes floculantes que eu posso fazer uso, que podem ser recomendados, muitas vezes, para um dado tipo de água residuária. Então, isso é muito importante, esse entendimento desses fatores que influenciam em um dado floco ideal, né? Ou seja, temperatura, ou seja, condição hidrodinâmica, ou seja, tipo de coagulante, concentração, pH, espécies químicas presentes, etc. E, obviamente, que para a correção desse pH ali na minha mistura, né? Para que eu chegue nesse pH ótimo de floculação, eu vou utilizar determinados compostos químicos para correção de pH, os mesmos que a gente já discutiu na parte de tanques de equalização, de correção de pH. Ou seja, se eu tenho um efluente alcalino que eu preciso baixar o pH, eu venho trabalhando ali ou com ácido clorídrico, sulfúrico ou com a injeção de CO2, inclusive em sistemas que captam muitas vezes os gases ali de uma determinada chaminé, removem o material particulado e injetam essa mistura de CO2 com água no tanque de equalização, ou muitas vezes o CO2 a partir de um determinado cilindro adquirido nessas empresas que vendem gases, né, como White Martins, Zaga, né, Linde, enfim, tá bom? Essas várias empresas. E para efluentes mais ácidos, quando eu tenho que elevar esse pH, se trabalha com a aplicação de hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, e também outros agentes, como cal hidratado, né, como carbonato de sódio, carbonato de cálcio, etc. Quais são os tipos de floculadores mecânicos? Eu tenho tanto floculadores do tipo turbinas, como essas aqui que vocês estão vendo. Ó. Então, isso aqui é o tipo de palheta, vamos pensar assim, né? Que é do tipo turbina. E, uma vez mais, esse tipo de conformação das palhetas pode impor um determinado fluxo radial ou um determinado fluxo axial. E eu também, dependendo do tamanho ali do floculador, né? Eu posso ter os floculadores mecânicos com paletas verticais. Está aqui as paletas aqui verticais. Essas paletas, elas podem ser, por exemplo, em alumínio, em um material resistente, ou muitas vezes em madeira, em MDF naval, por exemplo, enfim, vários tipos de possibilidades. E também podem variar em relação ao eixo, em relação ao tipo de estrutura, em relação ao ângulo, em relação à potência desse motor, né? Que vai conferir uma determinada velocidade, uma determinada energia, um determinado gradiente de velocidade. Isso aqui é uma vista de um floculador do tipo mecânico, né? Então, a gente observa aqui essas paletas aqui verticais, olha, nesse eixo. E aqui eu tenho um determinado motor que vai fazer com que isso aqui gire, aplicando nesse volume um determinado gradiente de velocidade. Um outro floculador, né? O mesmo tipo, muitas vezes, utilizado ali nas unidades de mistura rápida, de coagulação. Dependendo aí do tipo, eu posso ter uma única câmara, como essa que vocês estão vendo, né? Aqui o tipo de paleta, como essa que vocês estão vendo. Temos, muitas vezes, a divisão de um determinado volume em múltiplas subcâmaras, e cada câmara com um determinado tipo de floculador,
ali impondo uma mesma condição de mistura homogênea, né, aqui, em relação a essa divisão da vazão. Quando eu tenho um floculador hidráulico como esse aqui que vocês estão vendo, né? Antes eu apresentei os floculadores mecânicos e agora os floculadores hidráulicos. Eu tenho tanto a possibilidade de floculadores hidráulicos de chicanas horizontais, como essas aqui que vocês estão vendo, olha. Então a entrada está por aqui, há esse percurso aqui do sistema ali que recebeu o floculador, né, o floculante. Então, durante esse percurso, há exatamente a etapa da floculação, tá? Então, chicanas horizontais e essas aqui são chicanas verticais que vocês não conseguem ver, obviamente, pela cor aqui do tipo de efluente que era numa indústria têxtil. No mercado também existem alguns sistemas que combinam bem essa etapa da coagulação, floculação e decantação, tudo junto ali, chamado de clarifloculador. Então, um clarifloculador, o que é que se tem? Se tem a injeção aqui nele de uma água, né? Assim, na linha, muitas vezes, se tem a injeção do floculante, ele entra aqui pelo centro do clarifloculador, há um vertimento, e aí o que é que vai acontecer? Existe um sisteminha aqui de parede inclinada, se assemelhando muito a um decantador Dortmund, que a gente vai ver já já, e nesse percurso aqui até a saída na parte superior, a formação do floco, esses flocos acabam sedimentando, e de tempo em tempo há a liberação, né, aqui desse material que acabou decantando aqui no clarifloculador, pela abertura de um registro, e esse material aqui, mais livre de sólidos, que a gente chama de baixa turbidez, de baixa cor, acaba saindo junto com aqui com o sobrenadante, né? Ele verte aqui, ó, e aqui vai para outra parte do sistema de tratamento, usualmente uma etapa de filtração. E aí, pela abertura de um registro, essa própria carga hidráulica daqui, quando eu abro esse registro aqui, ó, a própria carga hidráulica empurra esse material sedimentado, decantado, para uma unidade de desidratação, por exemplo. E aí eu removo a água, né? Essa água retorna para o início do tratamento e esse lodo desidratado é encaminhado para o destino final. Uma vista aqui de um clarifloculador, ou seja, a gente está vendo a entrada, né, que se dá aqui pela parte superior, né, uma entrada ao vertimento, como a gente observa aqui, ó, certo? E desse vertimento, ele vem lá para baixo, ó, e nessa ascensão aqui novamente, esse material acaba caindo. Então, a gente não está vendo aqui, né? Mas vai lá, ele entra por cima, verte, e aqui cai lá para baixo, e aí vem para cá, passa por esse vertedor triangular, cai nessa outra parte aqui. Certo? E daqui vai para um sistema de filtração, por exemplo. E lembremos, né, que toda parte de um processo físico-químico também tem a presença de locais para preparo de uma solução concentrada. Essa solução concentrada vai jogar esse coagulante ou esse floculante em um determinado ponto ali da estação físico-química, para, após a mistura, conferir uma determinada concentração. E essa concentração
foi definida, foi pré-determinada, ou no projeto, ou a partir, né, de ensaios de jarro ali numa situação mais real, quando a estação de tratamento já está em operação. E muitas vezes a gente tem isso, gente. No projeto, se imaginou com base na literatura, numa concentração, vamos imaginar, de sulfato de alumínio com 300 miligramas por litro, ou 300 ppm. Mas na operação, começou-se a se fazer ensaios de jarro. E aí se viu que a melhor concentração naquelas condições ali, do tipo de efluente, etc., é de 350, ou é de 200, ou é de 250. Ou se verificou que nesses ensaios de jarro, quando eu utilizei, por exemplo, um polieletrólito catiônico, eu acabei conseguindo uma diminuição ali do coagulante primário e uma menor concentração ali do auxiliar de coagulação. Então, a gente tem essa combinação e sempre, obviamente, levando-se em consideração o custo. É a combinação ideal, né? Então, sempre na engenharia a gente trabalha com aquele sistema mais eficiente com menor custo. E aqui a gente observa alguns aspectos dessa solução de polímero, por exemplo. Vocês estão vendo? A gente tem aqui um misturador. Esse misturador é um sistema para permitir que essa mistura seja uma mistura homogênea, que não haja nenhum tipo de processo de formação de grumo, por exemplo, ou de formação, né, ou eu ter um determinado polímero ou um determinado coagulante que não solubiliza adequadamente, portanto, eu tenho que ter uma mistura razoável, né, uma mistura eficiente para essa promoção. E como eu falei na aula passada, essa mistura aqui não é para conferir um determinado grau de um determinado gradiente de velocidade. É simplesmente para evitar que essa minha mistura não será homogênea. Tá certo? Que esse meu polímero, que esse meu coagulante não ficará solubilizado ali em água. E aí eu tenho, na saída desse meu tanque, eu tenho uma determinada bomba dosadora. Essa bomba dosadora eu vou ajustar essa potência, né? E também a vazão dela, especialmente a vazão, para quê? Para que ela consiga conferir a vazão necessária para, após a mistura, conferir a dosagem ideal, a dosagem que eu pré-determinei, ou no projeto, ou a partir dos testes dos ensaios de jarro. Outras vistas aqui, olha, de vários tipos de sistemas de preparo de solução ali de coagulante ou de floculante. Sistemas de mistura, como vocês estão vendo. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, esses tubinhos é das bombas dosadoras, ó. E eu tenho vários tipos de bombas, tá? Dosadoras peristálticas, do tipo diafragma, as bombas dosadoras do tipo cavidade progressiva, tá? Ou de deslocamento positivo, também conhecidas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E esse volume aqui, gente, vai depender também dessa vazão. Ou seja, se eu tenho um limite ali da máxima concentração de preparo dessa solução e eu tiver uma vazão elevada, obviamente que eu vou precisar de um tanque maior do que esse, por exemplo. E aí eu vou, na parte de dimensionamento, eu vou mostrar para vocês exatamente como é que a gente calcula. Tanto o ajuste dessa vazão aqui da bomba dosadora, quanto também o volume desse tanque da minha solução concentrada, ou de coagulante ou de floculante. Então, em relação às bombas, as quais podem ser usadas nessa etapa de coagulação ou de floculação, eu tenho a utilização de bombas do tipo helicoidais, também conhecidas como de cavidade progressiva ou também de deslocamento positivo. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de bomba,
são bombas mais caras, mas são bombas mais robustas para uma operação mais a médio e longo prazo. Existem bombas do tipo peristálticas, como essas aqui, né, que elas trabalham com uma espécie de pulsos. Esses pulsos eu ajusto aqui tanto o stroke, né, quanto também a própria rotação. E também eu posso utilizar bombas do tipo diafragma, tá? Então, no mercado, a gente tem bombas aí dosadoras de R$1.000, de R$500, até bombas dosadoras de R$10.000. Então, tudo isso vai depender, né, do tipo de orçamento disponível, do tipo de uma certa forma, medo de falha de um sistema desse. Portanto, nas maiores estações, normalmente a gente trabalha com bombas dosadoras melhores, como essas aqui, do tipo helicoidal, cavidade progressiva, certo? Essas aqui são as que são utilizadas normalmente no bombeamento de lodo, ao passo que essas aqui são utilizadas, né, ou podem substituir essa bomba do tipo helicoidal para dosagem dosagem mecânica, né, obviamente, de coagulantes e floculantes. Então, nessa foto, a gente observa também alguns aspectos desse projeto, dessa estação físico-química. A gente observa que, como esses tanques aqui são tanques pesados, muitas vezes, temos que preparar uma base em concreto para o recebimento desses tanques, e muitas vezes essas várias bases estão num piso industrial, né? Aqui, dependendo do tamanho aí da estação de tratamento de água, de efluentes, muitas vezes a gente tem um radier, que é um bloco, né, ali homogêneo para a sustentação de vários tipos de tanques, como esses aqui que vocês estão observando, muitas vezes até sistemas modulares, reatores, enfim, temos essa possibilidade. E temos aqui também os sistemas de mistura. Vocês estão vendo também que temos aqui sistemas para a colocação, né, aberturas aqui na parte superior, para a colocação ou das emulsões ou a colocação do pó, né, ou seja, do coagulante, quando ele é adquirido na forma de pó. E aí, como é que eu faço? Eu coloco, obviamente que eu vou calcular tudo, né? Aí, com base na físico-química, vou colocar, por exemplo, se eu vou trabalhar com pó, vou colocar uma quantidade de água na metade, por exemplo, coloco a quantidade de pó, depois completo para um determinado volume. E aí, com isso, eu também tenho dispositivos que não dá para ver aqui, dispositivos de retirada de todo esse material. Quando eu precisar, eventualmente, fazer uma nova solução, quando, por algum acaso, a minha solução ela ficar inutilizada, enfim, né? Ou quando eu vou preparar uma nova solução, eu retiro uma solução velha e preparo uma nova. Portanto, eu tenho que ter drenos, registros colocados no fundo aqui desse tanque para esse tipo de procedimento operacional. E aqui, como vocês estão vendo, eu tenho uma bomba do tipo helicoidal, do tipo cavidade progressiva, né? Que muitas vezes eu utilizo para o bombeamento dessas soluções. Algumas vezes a gente tem, nas pequenas estações físico-químicas, a utilização de dosagens manuais de coagulantes e floculantes. Eu, particularmente, não recomendo, tá? Hoje em dia, com o grau de possibilidades que a gente tem de bombas dosadoras, e especialmente o custo que está cada vez menor, né? Dependendo do tipo de modelo, obviamente, eu acho inadmissível a gente ter uma estação físico-química com a possibilidade de dosagens de coagulantes, floculantes manual. Ou seja, o que eu vou fazer quando eu uso um registro como esse, gente, eu vou abrir esse registro e aí vai haver uma determinada, um pinga-pinga ali na minha linha principal, e isso aqui acaba entupindo, não é a mesma precisão que eu tenho com a bomba dosadora, eu tenho uma flexibilidade operacional muito menor,
portanto, não recomendo, mas a gente vê também em algumas estações de tratamento. Então, para a separação desse floco, após essa câmara de mistura lenta, vamos imaginar, como a gente está no módulo de decantação quimicamente assistida, a gente vai fazer essa separação a partir do uso de um decantador. Ou seja, um decantador é uma estrutura que eu vou construir, que eu vou projetar. Para quê? Para que esse material se dirija para o fundo e a partir desse acúmulo, desse lodo, eu vou retirar ali do decantador, ou a partir de uma bomba, quando essa retirada é do tipo mecanizada, ou simplesmente a partir da própria força da gravidade, a partir da própria carga hidráulica do líquido, né, que eu vou ter acima do meu lodo formado, que vai empurrar esse material para a unidade de separação desse líquido que vem junto com o lodo, né? Então o líquido retorna e o lodo ali mais desidratado é encaminhado para um destino final. Esses meus decantadores, eles podem ser classificados de várias formas. A primeira classificação que eu queria dar para vocês é em relação à taxa. Então, eu tenho decantadores chamados de baixa taxa e decantadores que eu chamo de alta taxa. Decantadores de baixa taxa são decantadores que requerem uma área superficial maior, exatamente pela baixa taxa que a gente faz o projeto deles, tá? Baixa taxa de retirada de sólidos ali do efluente. Então, esses decantadores de baixa taxa, a gente trabalha com taxas de aplicação superficial da ordem de 25 a 30 metros cúbicos por cada metro quadrado de área superficial por dia. Então, veja que taxa de aplicação superficial, TAS, é uma relação entre vazão em metro cúbico por dia dividido por área. Então, por isso é que a unidade é metro cúbico por metro quadrado por dia. Significa dizer que a minha área será igual a vazão dividido por uma TAS adotada. Essa vazão, qual vai ser a vazão? Vazão de bombeamento. Não vai ser máxima horária, nem máxima diária, média, vazão de bombeamento. É a vazão de retirada ali do tanque de equalização, por exemplo. Como a TAS é baixa, ou seja, eu estou trabalhando com um sistema de baixa taxa, o que é que vai acontecer com a área? Vai ser maior do que aquela que eu teria para a mesma vazão, mas que eu tivesse um sistema que fosse projetado, que fosse do tipo de alta taxa. Então, quando eu utilizo um sistema de alta taxa, eu saio de TAS dessa ordem, de 25 a 30, para 60 a 75 metros cúbicos por metro quadrado dia. Ou seja, quase 3 vezes maior essa taxa de aplicação e, consequentemente, uma economia substancial de área, né? Superficial. Tá? Então, eu também posso classificar esse mesmo decantador em relação, por exemplo, ao fluxo. Eu tenho um decantador cujo fluxo ele é mais horizontal, fluxo do esgoto, e eu ter um decantador que o fluxo do esgoto ele é mais vertical. Então, por exemplo, eu posso ter um decantador de baixa taxa de fluxo horizontal e eu ter um decantador de baixa taxa de fluxo vertical. Eu também posso classificar o meu decantador em relação à retirada do lodo. Eu posso ter um decantador
de fluxo horizontal, cuja retirada do lodo se dá, né, de baixa taxa, cuja retirada do lodo se dá mecanicamente, a partir, por exemplo, de uma bomba, como também a partir da abertura de um registro, pela própria carga hidráulica, como eu falei anteriormente. Portanto, eu posso ter essas várias combinações aí, pessoal, nesse projeto de decantadores secundários. Então, os decantadores do tipo vertical, de escoamento vertical, e que eu tenho, por exemplo, de baixa taxa, e que eu tenho, por exemplo, uma retirada de lodo pela própria carga hidráulica, normalmente sem a utilização de bombas, eu tenho os chamados decantadores do tipo Dortmund, muito utilizado ainda nos dias de hoje na parte industrial, especialmente naquelas de menor porte. Então, o que é um decantador Dortmund? Ele é um tanque que tem paredes ali verticais, mas o fundo é do tipo tronco de pirâmide. Então, eu tenho ali angulações nessa parede do fundo ali da ordem de 60 graus, para exatamente facilitar o encaminhamento do lodo para o fundo e, com a abertura do registro, facilitar essa retirada do lodo ali pela própria carga hidráulica. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que vem a ser um decantador Dortmund. Ele tem a chegada do esgoto por aqui, ó, por exemplo, pelo centro. Eu tenho um anel defletor, paredes aqui, defletoras internas aqui, ó. O material floculado, né, que vai se dirigir nesse caminho aqui, ó. E nesse sentido, o material mais denso vai para o fundo, ó. E esse ângulo aqui, dessa parede inclinada com a horizontal, é da ordem de 60 graus. Então, o lodo ele vai ficar no fundo desse tronco aqui de pirâmide, certo? Aí, o que é que acontece, ó? O sobrenadante, ele vai se dirigir para essa parte mais superior, obviamente que eu vou ter uma carga hidráulica que vai permitir essa entrada por aqui, essa saída por aqui, né? Tudo é calculado nos níveis, considerando as perdas de cargas, etc. E daqui ou vai para uma desinfecção, muitas vezes vai para uma unidade de filtração, por exemplo. Aí, quando eu quero retirar esse lodo aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu abro esse registro. O registro ele pode se situar acima daqui do local de coleta do lodo? Sim. Por quê? Porque o que vai empurrar esse lodo lá de baixo por essa tubulação é essa própria carga hidráulica aqui do líquido, ó. Quando eu abrir aqui o líquido, ele vem para cá, ó, e vai empurrar esse lodo por essa tubulação para cá. Eu posso colocar uma bomba aqui? Posso. Não tem nenhum impeditivo que me desobriga ou que não me permita fazer isso. Mas bomba é mais custo. Diferente de um registro e da abertura dele, né? A partir e usando da própria carga hidráulica, tá? Então, ele é muito utilizado, mas dependendo aí do tamanho dele, pode ser que eu tenha que utilizar outro tipo de dispositivo. E aí também, dependendo da área ou da profundidade desse tronco aqui de pirâmide, muitas vezes a gente faz vários poços de lodo, como esses aqui que vocês estão vendo, ó, com múltiplas tubulações aqui de retirada de lodo, ó, como essa que vocês estão vendo, né? E também com a possibilidade de múltiplas entradas, para dividir esse fluxo aqui do esgoto em múltiplas entradas. Outra vista aqui, ó, normalmente, essa parte aqui do fundo, né, ou essa parte menorzinha do decantador Dortmund, ela varia ali, normalmente,
60 centímetros, por exemplo, certo? É muito comum esse número de 60 centímetros. Mas nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, temos a entrada aqui, um anel defletor interno com 80 centímetros, uma relação aqui de 1 para 1,5, 1 na horizontal para 1,5 na vertical, um ângulo aqui de 60 graus, né, normalmente, é esse ângulo, e a gente tem que, normalmente, no cálculo, como a gente vai ver, a gente não calcula esse volume aqui, não utiliza esse volume da parede inclinada no cálculo do volume útil para o cálculo do tempo de detenção hidráulica. A gente vai ver isso na parte de dimensionamento. Outra vista aqui de uma estação com o decantador Dortmund, aqui o fundo inclinado, as aberturas aqui a partir de registros de gaveta colocados. E aí também há a possibilidade da utilização de um decantador de escoamento horizontal. Então, nesse escoamento horizontal, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Ó. Do mesmo jeito, eu vou ter um anel defletor interno, eu vou ter um anel ou uma parede defletora externa, que se chama em baffle, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Esse baffle é para quê? Esse interno, gente, é para permitir a distribuição do esgoto, né? Já que o fluxo é horizontal, em toda a área superficial dele. Ou seja, o esgoto ele vai percorrer horizontalmente até a saída e nesse percurso, os sólidos floculados ali, né? Eles vão para cá para o fundo e depois, a partir desse rastelo aqui, se encaminha esse material para cá para o poço de lodo. E daqui, ou a partir de uma bomba ou da abertura de um registro, a própria carga hidráulica encaminha esse material para a unidade de desidratação. Esse rastelo, esse sistema raspador, se movimenta a partir de um sistema, né, de uma ponte móvel, e essa ponte móvel ela se movimenta a partir de um motorredutor, de um motor, que faz com que todo esse conjunto ponte móvel, braço raspador, se movimente em uma baixa rotação, e isso faz com que, né, esse fundo aqui, que é levemente inclinado, por exemplo, talude de 1 para 12, né, é uma inclinação bem leve, faça com que esse material seja encaminhado para cá, para o poço de lodo. Ok? Então, anel defletor interno, qual é a finalidade? Distribuição do esgoto. Anel defletor externo, ou baffle, ou cortina, né? Qual é a finalidade? Evitar que o material que flutue, que fique na superfície aqui do decantador, saia junto com o efluente. Sistema de rastelo, encaminhar o lodo daqui de baixo para o poço de lodo. E a retirada, como eu falei, pode acontecer de maneira gravitária ou acontecer de maneira mecanizada com a utilização de uma bomba. E isso são os principais decantadores de baixa taxa, quer de fluxo vertical, quer de fluxo, por exemplo, horizontal. E eu tenho os chamados decantadores aqui de escoamento vertical de alta taxa. Nesse sentido, vem se utilizando grandemente, né, o conceito ali de lamelas. Essas lamelas, né, ou tubos, são colocados também com uma determinada angulação. Eu até já falei rapidamente na parte de separação de óleos e gorduras. Muitas vezes vem se utilizando decantadores lamelares também para aumentar essa separação. E a gente vem trabalhando com inclinações da ordem, né, de 55 a 70 graus. Vai depender muito do tipo de fabricante e tal, e tal, e tal, certo? Se ele é do tipo placas paralelas ou se são dutos inclinados, tudo isso vai influenciar na angulação, vai influenciar no comprimento, vai influenciar na largura ali dos módulos, e o que a gente faz, a gente vai agrupando
esses vários módulos ali num determinado volume de decantação necessário ali para essa colocação das placas ou dos dutos inclinados. Normalmente, o espaçamento entre essas placas acontece, ou no caso do volume ali, do diâmetro ou da largura de um determinado duto, é dessa ordem aí de 10 centímetros, né, aproximadamente 8, 10 centímetros. Então, o que vai acontecer é que o esgoto, né, o material floculado, ele entra, ele vai se dirigir para cá, né, porque a saída vai estar posicionada abaixo aqui da entrada, não há nenhuma outra fonte de escape desse esgoto, e nesse percurso, o meu material floculado vai passar por entre os vazios das placas, né, aqui planas, ou no caso dos dutos, das lamelas, né, aqui, e aí esse material vai para o fundo e daqui eu vou retirar, ou a partir, como eu falei, de um registro ou a partir de uma bomba. Aí eu vou mostrar várias fotos para facilitar essa apreensão de vocês. Essa retirada pode se dar a partir de um vertedouro, pode se dar a partir de tubos perfurados, como esses aqui que vocês estão vendo, ó, retirando esse material após passagem pelas placas aqui, pelos decantadores lamelares. Outra vista aqui, olha, de como se dá a entrada, né? Aqui do esgoto, ele é encaminhado para cá, para o fundo, ele passa por entre os vazios, né? Ou no caso aqui de colmeia, né? Dos dutos. Ele vai passando aqui por esses espaços vazios, ou no caso de placas planas, né? Entre o espaço entre uma placa e outra. E aí é coletado aqui em cima, né? E aí sai, ou a partir de um tubo perfurado, ou de um vertedor. Então, aqui, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que são vários módulozinhos, né? Como esses aqui. E aí, quando a gente chega lá na estação, a gente sai colocando eles no espaço pré-definido ali para eles. Obviamente que para isso eu já vou ter que saber qual é o tamanho ali de cada coisa, para quando chegar lá na hora só se fazer a junção ali das várias unidades. Então, olha, observem aí, ó, como é que a gente pode adquirir, né? Já muitas vezes já juntos, em estruturas juntas como essas, ou muitas vezes eu crio os perfis ali e depois saio juntando de maneira, né, a formar a minha estrutura de placas planas ou de dutos previamente confeccionados. Em relação ao material, eu posso ter também vários tipos de materiais, PVC, fibra de vidro, são os principais. Uma mistura compósito aí, né, que me garanta uma leveza, uma baixa, uma elevada resistência, etc, etc. Portanto, aqui, gente, que vai impactar grandemente é peso e custo. Aqui é bem diferente das outras coisas que a gente conversou para um meio suporte, que tem que ter elevada área superficial, porosidade, não tem nada a ver aqui, certo? Aqui é simplesmente para fazer essa separação sólido-líquido, que é outra finalidade. Então, isso aqui, decantadores lamelares ou tubulares. Aqui a entrada por aqui, ó, tá vendo? Vai percorrer tudo isso aqui, ó, e vai ser retirado a partir dessas calhas coletoras, desses vertedores triangulares. Outra vista, olha, dos módulos sendo colocados, olha, da estrutura confeccionada aqui, olha, de perfis metálicos, etc, etc, juntamente com estruturas de concreto, como vocês estão vendo aqui, ó. Outras vistas aqui, quando a gente trabalha com placas planas, olha. E aí a gente tem vários sisteminhas compactos, muitas vezes, que já prevêem uma unidade aqui da mistura rápida, mistura lenta, né? A passagem aqui pelas placas, a saída do efluente tratado, retirada do lodo a partir de registro ou de bomba, né? Etc, etc. Aí várias coisas que eu deixo aí para vocês darem uma olhada aí no material. Vários tipos de sisteminhas, mas as premissas são as mesmas, né?
Muitas vezes, quando a retirada é manual de fundos cônicos ali, prismáticos, né? A colocação ali das placas, enfim, várias possibilidades de combinação. Na questão de eventuais problemas operacionais em decantadores, a gente pode citar vários tipos, às vezes desnivelamento ali dos vertedores, então acaba sobrecarregando uma parte ali do sistema de retirada e outras partes ficam sem receber efluente, consequentemente uma grande zona morta ali no sistema de retirada. Muitas vezes se deixa o lodo de maneira muito permanente no decantador. Com isso, muitas vezes acontece uma degradação anaeróbia desse lodo, e aí essa degradação anaeróbia pela geração de biogás, esse biogás acaba fazendo com que flocos decantados acabem acendendo, acabe havendo uma disruptura desse floco. Muitas vezes, o que eu tenho é falta de limpeza dos vertedores, falta muitas vezes de retiradas mais frequentes, total descontrole sobre o nível do lodo no decantador, diminuindo, consequentemente, deteriorando a qualidade do efluente, tá? Portanto, temos vários tipos de problemas operacionais. Se eu tenho um sistema de ponte móvel e braço raspador, muitas vezes tem problemas de ruídos por falta de lubrificação nesse motor ali da ponte móvel. Entrada, muitas vezes, de objetos no decantador, obstruindo a saída, e muitas vezes extravasamento ali do esgoto. Ou seja, eu tenho vários tipos de problemas operacionais que eu poderia citar, né? Certamente aqui com vocês, tá bom? Eu deixo aí para vocês darem uma olhada em todo esse material. Vistas aqui, olha, de decantadores com sérios problemas operacionais, ou seja, ilhas de lodo formadas aqui, como vocês estão vendo, olha. Total negligência na limpeza aqui dos vertedores, das placas de contenção. Ou seja, eu estou gastando dinheiro com coagulante, corrigindo pH muitas vezes, etc, etc. Se eu não controlo, se eu não opero adequadamente o meu decantador, eu literalmente estou jogando dinheiro fora, na verdade? Ou seja, com isso eu estou tendo uma DQO total ali, na saída muito elevada e, consequentemente, uma baixa eficiência global de tratamento. E a desidratação do lodo acontece, né? Pode acontecer a partir de dispositivos mecânicos, como centrífugas, como prensas desaguadoras, como filtros prensas, e também acontecer de maneira não mecânica, como acontece, por exemplo, com a utilização de leitos de secagem, certo? Que é uma tecnologia bastante utilizada ainda nas indústrias, especialmente naquelas de pequeno porte. Então, o leito de secagem é uma estrutura como essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu tenho várias células, essas células podem ou não ser cobertas, recomenda-se que sejam cobertas, especialmente na parte da indústria. O lodo que que sai dos decantadores a partir da abertura do registro, por exemplo, ele vem nesse canal e aqui com a abertura dessas comportas, dessas portinhas, desses stop logs, eu controlo a entrada do lodo aqui nessas várias células. Então, por exemplo, se eu quero que o lodo entre nessa aqui, que eu estou apontando com o mouse, eu abro aqui, fecho aqui, abro essa aqui. Normalmente a gente trabalha com alturas de lodo na ordem de 30 centímetros, no máximo ali 40, 45 centímetros, tá bom? E aí, o que vai acontecer é que no fundo desse leito de secagem há uma estrutura constituída de tijolo e areia que vai literalmente chupar essa água presente no lodo e vai fazer com que esse líquido retorne para o início do tratamento. Se eu tenho muitas vezes calor aqui, vai haver uma evaporação, vento, sol, etc. Vai haver uma evaporação também dessa água, né? E com isso, depois de um determinado tempo, eu vou chamar um caminhão ali, né? Que vai levar esse material
esse lodo, normalmente para um aterro sanitário. No processo físico-químico, eu posso vir a utilizar vários outros agentes químicos, a depender do polimento que eu queira dar no meu efluente final. Por exemplo, após muitas vezes uma etapa de decantação, que eu tenho uma filtração, muitas vezes ainda tem um pouquinho de cor. Aí eu uso, por exemplo, eu passo esse efluente num leito de carvão ativado, por exemplo, para remover essa cor residual. Ou muitas vezes eu aplico cloro para remover um pouquinho dessa cor e desinfetar também o esgoto. Ou eu aplico peróxido de hidrogênio também. Ou se eu quero remover, por exemplo, um determinado metal pesado anterior, eu aplico, às vezes, um metabisulfito, por exemplo, tá? Ou se eu tenho um sistema de membrana ali que eu vou querer viabilizar o reuso desse efluente e para garantir uma maior vida útil ali das minhas membranas, eu aplico um determinado agente que vai, por exemplo, garantir uma maior vida útil para as minhas membranas, tá? Então, eu posso ter a possibilidade de utilizar vários agentes oxidantes que vão, obviamente, ajudar na remoção de cor eventual, remoção de matéria orgânica eventual, micro-organismo patogênico, etc. Dentre esses oxidantes, eu posso ter esses aqui que eu já falei, alguns deles: cloro, hipoclorito de sódio, ozônio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, etc. Ou eu posso ter alguns agentes redutores, como bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio, hidrosulfito de sódio, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria, sei lá, às vezes um curtume, que eu tenho um cromo, e eu tenho um processo biológico, anterior a esse processo biológico, muitas vezes eu faço uma retirada, uma precipitação, né, de um determinado composto, ou muitas vezes eu coloco um agente redutor, no caso, né, de um curtume, eu utilizo, por exemplo, um metabisulfito, por exemplo, para reduzir o cromo. Tá? Então, o cromo ele vai ser reduzido. Então, por isso é que eu tenho um agente redutor. E aí, ele vai, né, para uma forma que ele não é considerado mais tóxico. Então, a água residuária industrial, ela oferece essa riqueza de constituintes, obviamente, que para cada caso, a gente faz uso de um determinado conjunto de tecnologias e polimentos, pré-tratamentos ali, para viabilizar uma eficiência global de tratamento. Isso aqui é uma vista de possibilidades, por exemplo, para remoção de cor, com cloro, com ozônio, carvão ativado, ou carbono ativado, também chamado, né? Alguns coagulantes mais específicos, chamados de descolorantes, muitas vezes, né? E aí, para vocês verem aqui, por exemplo, com carvão ativado, aqui anterior, e aqui com 0, com 0,5, 1, 1,5 e 2 gramas de carvão ativado. Ou seja, observe-se que há uma remoção de cor exatamente, né? Pela adsorção dos compostos causadores de cor na estrutura do carvão ativado. E com base nessa técnica ou de oxidação, ou de adsorção, ou de redução, a gente vai procurando enquadrar os nossos esgotos dentro das características requeridas para descarte no corpo de água, para reuso industrial, etc, etc.